Olá, minhas amigas. Mais uma quarta-feira aqui com vocês, com muita alegria. Continuando a falar com vocês sobre as mulheres que seguiam a Jesus. Espero que aí tenha muitas mulheres que seguem Jesus. Mais de 2000 anos atrás, Jesus já tinha os seus seguidores. Por que não dizer as suas seguidoras? Porque o texto que vamos falar hoje, que está em Lucas, capítulo 8, do versículo do 1 ao 3, fala que Jesus, ele tinha os seus 12 discípulos que o seguiam, mas também tinha muitas outras mulheres. Você é muito bem-vindo a esse canal. Você que não me conhece, eu sou Djara Carvalho. É um prazer tê-la aqui comigo. Se não é inscrita, já se inscreve. Como diz a nossa lição de hoje, você pode passar a ser a minha seguidora, como também eu sou de Cristo. E juntas nós vamos continuar aprendendo sobre este mestre maravilhoso, que tudo que ele tem a nos ensinar quando nós passamos a segui-lo são lições extraordinárias. Lendo aqui no Evangelho de Lucas, o médico Lucas que escreve, ele diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, anunciando o Evangelho do reino de Deus. Ia com ele 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria Madalena, a qual saía 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudava Jesus e os seus discípulos. Essa questão de seguir já é antiga, você já observou aí? E Jesus também, viu, gente? Ele continua buscando seguidores, seguidoras. E isso vai acontecer até que ele volte. As pessoas que você segue, elas trazem que tipo de conteúdo para a sua vida? O que elas têm apresentado? Isso tem feito que você cresça espiritualmente, moralmente? Ou você segue pessoas que não acrescentam nenhum valor à sua vida? No contexto de hoje, temos Jesus, que é o nosso mestre, a qual seguimos. Vimos que tem o seu grupo de discípulos, mas também tem um grupo de mulheres que seguem. O texto cita o nome de algumas, como Maria Madalena, Joana, Susana, mas tem uma observação aí, que muitas outras mulheres seguem Jesus. Um fato curioso, que quem era inimigo de Jesus era sempre homens. Esse seguir aqui é diferente da nossa realidade hoje, porque quando essas mulheres seguiam Jesus, é aquelas que acompanhavam, andavam com Jesus de cidade em cidade. E tinham um propósito, Jesus ele tinha um propósito, que era o quê? Anunciar o evangelho do reino de Deus. Agora pensa comigo, essas mulheres seguindo Jesus, passo a passo com ele. Num período em que as mulheres não tinham valor, mas Jesus jamais desprezou as mulheres. Pelo contrário, por que as mulheres o seguiam? Porque viam nele o trato, o amor, a forma, os valores que ele via nas mulheres. E ele não só via, mas ele fazia questão de que elas pudessem compreender tamanho amor que Jesus tinha por elas. O que levou essas mulheres a seguir Jesus? O texto fala que muitas delas foram curadas, como Maria Madalena, que foi expulso 7 demônios dela. Não temos detalhes sobre isso, mas o texto fala que muitas delas tinham sido curadas por Jesus. Então, cada uma delas, de alguma forma, tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E muitas na área da saúde, na área também espiritual. A libertação que Jesus deu a elas permitiu também essa liberdade que elas tivessem de seguir a Cristo. Gente, imagina nesse período delas caminhando com Jesus, Jesus indo de cidade em cidade e elas acompanhando os milagres que Jesus estava operando. Vocês conseguem ver a dimensão desse aprendizado, dessa intimidade com o Senhor? Porque quanto mais elas viam Jesus operar os seus prodígios, os seus milagres, quanto mais elas viam pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e elas presenciando isso,
Pensa na transformação que houve na mente e no coração e na conduta dessas mulheres. Porque não tem como uma mulher servir a Cristo tão de perto como aquelas mulheres seguiam e não serem renovadas, não serem transformadas, corpo, mente e alma. E os milagres que elas presenciaram, milagres incríveis. E quanto mais elas presenciavam tudo isso que Jesus fazia, mais a fé delas aumentava. Mas o texto ainda faz uma outra observação, que além disso, ela sustentava o ministério de Jesus. Porque quando você se entrega inteiramente a Jesus Cristo, não tem como você reter. Aquilo que você tem, você quer ofertar, você quer oferecer. E elas começaram a oferecer ao Senhor tudo que elas tinham. Do seu tempo, que era integral, que elas viajavam seguindo Jesus, aos seus bens. Hoje, nós mulheres atuais, temos muitas dificuldades em seguir ao Senhor com mais intensidade, porque os afazeres, a correria, o trabalho, acaba nos roubando um pouco desse tempo. Mas é muito precioso que cada uma de nós tenhamos abertura dentro do nosso dia a dia, para que nós possamos tirar tempo para fazer a obra do Senhor, tirar tempo para seguir o Senhor de perto, no nosso momento de intimidade com o nosso Deus. Porque só assim nós também vamos crescer e vamos presenciar cada ensinamento, cada milagre, cada ação divina que o Senhor Jesus operou. E isso, quando ocorrer na minha vida, ocorrer na sua vida, olha só, nós vamos também alcançar outras pessoas que estão em nossa volta, para que elas também sejam convidadas, através da minha vida, através da sua vida, a também seguirem Jesus. Outra coisa que o Evangelho faz que é lindo, ele junta Maria Madalena, que era uma mulher que tinha um passado nebuloso, junto com Joana, que era esposa do procurador do rei. Jesus declarou: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Esse é o Jesus que aquelas mulheres estavam seguindo. Elas tiveram o privilégio de receber Jesus nos seus corações, transformando a sua mente e as suas ações e o seu comportamento e a sua conduta. Elas se tornaram novas pessoas. Minha amiga, como você está seguindo Jesus? De que maneira você está expressando este amor tão glorioso que você recebeu da parte de Deus? Como tem sido a sua caminhada? Você consegue seguir Jesus de aldeia em aldeia, ou seja, em todo o tempo? Você consegue seguir Jesus com tudo que você tem? Você consegue ofertar ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo te dá? Você consegue servir com o que Ele concede a você? Você leva os seus filhos a servir Jesus? Você leva o seu marido a servir Jesus? Você leva aqueles que estão em volta de você servir Jesus? Isso é um desafio, porque essas mulheres, elas eram criticadas, obviamente. O próprio Jesus também era criticado. Porque quando você decide fazer algo que sai fora daquela normalidade onde todos estão indo como um soldadinho, você decide fazer algo diferente, você vai receber críticas. Mas quando o seu objetivo ele está firmado em algo maior, essas coisas podem até chegar até você, mas elas não vão te derrubar, elas não vão te tirar do foco. Porque quando temos um objetivo firmado em Cristo Jesus, nós vamos até o final. Porque nós somos fortes? Não. Porque nós temos todo o conhecimento? Não. Porque nós somos especiais? Também não. Mas é porque o Senhor, Ele é aquele que a cada um que se dispõe a servi-lo, Ele mesmo vai dando direção, Ele mesmo vai guiando os nossos passos, Ele mesmo vai nos orientando.
E o Senhor Jesus, na sua oração, lá em João 17, ele diz assim: Senhor, todos aqueles que o Senhor deu a mim, eu não perdi nenhum deles, a menos aquele que já estava perdido, que era o traidor. Então, de maneira nenhuma, Deus ele abre mão de nenhum daqueles que queiram servir. Então, ele nos sustenta nesta caminhada junto a ele. A Bíblia relata que nem tudo que Jesus fez está registrado na Bíblia. Diz que não caberia, não teria um livro que fosse comportar todas as ações de Jesus. Mas aquelas mulheres, junto com aqueles discípulos que estavam seguindo a Jesus, elas puderam registrar tudo o que o Senhor fez. Como olhando para Maria, a mãe de Jesus, o texto diz que quando ela via os prodígios que Jesus operava, o que ela fazia? Ela guardava tudo em seu coração. E eu tenho certeza que isso acontecia com aquelas mulheres. Eu fico imaginando, que mulher gosta de conversar, né? Eu fico imaginando aquelas mulheres juntas e falando: você viu esse milagre? Você viu o que o Senhor fez? Você viu que poder é esse? Que homem é esse? Com certeza deviam pensar, deviam falar assim: gente, esse homem, ele não é deste mundo. Ele só pode realmente ser filho de um Deus todo-poderoso. Porque ninguém mais operaria, faria coisas extraordinárias como ele tem feito. Minhas amigas, Jesus continua sendo o mesmo. Só que para você saber disso, para você testificar disso, é preciso que você tome a decisão de segui-lo. Venha seguir Jesus. Através do quê? Da palavra dele, registrada. Está aqui. Para que nós possamos, assim como aquelas mulheres, falar do amor dele, falar da graciosidade, falar da humildade de Jesus. Quando Jesus ele aceita ser sustentado por aquelas mulheres, gente, isso aqui é um ato de plena humildade. Sabe por quê? Ele não precisava disso, porque ele poderia fazer o que ele quisesse, porque todo o poder foi dado a ele, tanto no céu como na terra. Assim como nós vimos ele fazer a multiplicação de pães e de tantas outras coisas, nós sabemos que ele poderia fazer qualquer coisa. Mas ele se deixou ser achado por aquelas mulheres. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meninas, venham servir ao Senhor de todo o vosso coração. E essa humildade do Senhor nos revela, até anotei aqui porque eu quero compartilhar com vocês algo que eu escrevi em relação à humildade de Jesus. Vemos a natureza humilde de Jesus. Ele não precisava de nada disso. Jesus era suficientemente humilde, piedoso para receber dos outros. Muitos de nós somos orgulhosos demais para receber ajuda de outros. Às vezes a capacidade de receber humildemente é uma medida melhor de Jesus em nossa vida do que a capacidade de dar. Dar às vezes nos coloca em um lugar mais alto, mas receber é provável que nos coloque em um lugar mais baixo. Que aprendizado essas mulheres traz para nós em pleno 2026? E o meu desejo, que não é maior do que o desejo do nosso Mestre Jesus, que você possa segui-lo, que você possa conhecê-lo, que você possa desvendar todo o ensino que o Senhor desvendou para aquelas mulheres. Ele permitiu que elas participassem em um período onde, que se fosse ver, não era para elas estarem ali, mas o Senhor permitiu que elas estivessem junto com aqueles discípulos, não só aprendendo, mas servindo. Que podemos tirar aqui, que ao mesmo tempo que elas aprendiam do Senhor, elas também se doavam ao Senhor. Ao mesmo tempo que elas recebiam do Senhor, elas também davam. Porque o Evangelho é isso, a gente recebe, em contrapartida, a gente também transfere esse ensinamento, esse amor para outras pessoas. É tempo de nós seguirmos Jesus mais de perto, conhecer Jesus na sua intimidade. É tempo de nós clamarmos Jesus
para que mais pessoas, mais mulheres possam se inteirar, se juntar nesta caminhada rumo aos céus, porque é para lá que o Senhor Jesus vai nos levar. Você não deve ficar de fora, minha querida, porque o amor que ele teve por cada uma dessas mulheres que nós lemos aqui, alguns nomes, né? Nem todos, é o amor que ele tem por você, é o amor que ele tem por mim, é o amor que ele tem por todos, porque esse amor, ele nunca vai se fechar dentro de um círculo, nunca. O amor de Jesus Cristo sempre cabe mais um. Por isso que ele fala maravilhosamente lá no Evangelho de João 14, e ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. O seu lugar está lá. Agora cabe você a decidir estar nesse lugar ou não. Se eu fosse você, vinha correndo para estar também na caminhada ali, ó, tete a tete com o nosso mestre. Que não é qualquer mestre, mas ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus amado, é tão vibrante saber, Deus, como o povo de alegria de estar contigo, Senhor. Pai, eu clamo a Ti, que essa alegria seja a nossa realidade, seja a minha realidade, seja a realidade da minha igreja, seja a realidade das outras igrejas, seja a realidade de cada mulher, cada serva Tua que já te conhece, e que aquelas que não conhecem, elas possam ser impactadas pelo poder do Teu amor, para que elas possam, Senhor, estar caminhando junto contigo, Pai. O Senhor tem coisas tão grandes, ó Pai, a revelar a cada uma de nós. Que o Espírito do Senhor, que é atuante, ele possa, Senhor, resgatar mulheres e mulheres para o teu reino. Não só mulheres, mas famílias, homens, filhos. Ó Pai, como nós clamamos, para que esse amor se estenda a cada pessoa, Senhor. Deus querido, eu estou nesse canal, Senhor, com o objetivo de que as pessoas possam conhecer ao Senhor, que elas possam se render diante do teu amor, que elas possam reconhecer, Senhor, que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Pai, aquelas mulheres orgulhosas que pensam, Senhor, que elas estão felizes fazendo o que elas estão, que estão felizes vivendo do jeito que elas estão. Pai, elas estão perdendo tempo, mas elas não compreendem isso, Senhor. Alcance elas, Pai, se revele a elas, para que elas possam saber que a verdadeira alegria está em te seguir, em te servir, em te adorar. Deus amado, visita os lares, Senhor, visita. Pai querido, quantas mulheres têm sido, Senhor Jesus, mortas, outras têm sido, Senhor Jesus, tremendamente violentadas, outras são, Senhor Jesus, massacradas, ó Pai, pelos seus companheiros, elas são, Senhor Jesus, oprimidas. Pai, traga libertação, Senhor Jesus. Deus, não tem lei que vai resolver esse problema. Senhor, não tem pessoas que possam resolver essas questões. Pai, mas o Senhor pode, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Ó Deus, venha, Senhor, e liberta, Senhor. Que o Senhor faça um levante de mulheres, ó Pai, que clamam pelo Teu nome, que clamam, Senhor, pelas famílias, que clamam pela sociedade, que clamam pelos seus filhos, que clamam pelas suas igrejas. Pai, faça, Senhor Jesus, faça, Senhor, esse mover para que aonde chegar o Teu Evangelho, vidas possam se converter a Ti e seguir ao Senhor, ó Deus, mas da maneira como a Tua palavra nos direciona. Essa oração que fazemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meninas, hoje nós vamos parar aqui nesse tema, né, das mulheres que seguem Jesus. Claro que isso não se esgotou, né? Simplesmente eu escolhi 3 vídeos e fiquei neles. Mas, logo, logo, nós vamos falar de muitas outras mulheres da Bíblia, no contexto geral. E isso vai nos enriquecer grandemente. E eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas delas, assim como eu me identifico, e assim como cada pessoa que passa a conhecer também se identifica. Que a realidade de Cristo Jesus seja a sua realidade. Que a paz do Senhor Jesus possa adentrar a sua casa. Chegamos ao final, mas não esquece, deixa o seu like, deixa um comentário aí. Se você já é uma seguidora de Jesus, coloca assim, que eu já vou saber, né? E se esse vídeo foi relevante para a sua vida, compartilhe com alguma amiga sua, tá bom? Ó,
Beijinho no coração e até o próximo vídeo. Conto com você.